mais perto de você. Muito bem, voltamos aqui no nosso Câmara Entrevista com o Dr. Gabriel Perissé. Doutor, eu entrevistei aqui a semana passada Dr. Egberto, psiquiatra. Eu perguntei para ele se a criança é como se fosse um montinho de barro, esse barro em inglês, e que a gente vai moldando da forma como a gente quer. Eu perguntei isso para ele. Ele me disse que não. Como que o senhor vê esse assunto? Como que o senhor encara? A metáfora faz pensar que nós temos esse poder, né, esse controle, né? Às vezes eu brinco dizendo que muitas pessoas gostariam de ter um controle remoto para calar o outro, para acelerar o outro, para voltar o outro, e nós não temos esse controle. Um autor inglês dizia que a melhor crítica é a autocrítica. E eu diria que o melhor controle é o autocontrole. E esta é a busca mais fundamental da educação. Não é que o outro seja controlado por mim, mas que ele próprio aprenda a se controlar, que ele próprio aprenda a se orientar, né? Um autor dizia também, o meu melhor aluno é o que larga a minha mão mais rapidamente. Então, eu acredito que tanto os filhos como filhos, ou as crianças como alunos, esperam dos seus pais, dos seus professores, dos seus orientadores, esperam clareza, esperam orientação clara, mas também esperam espaço para crescerem, espaço para tomar suas decisões, né? Não é fácil, às vezes, por parte dos professores e dos pais, aceitarem essa liberdade, essa iniciativa, mas ela é condição sine qua non para que a educação se faça. Se eu desconfio sistematicamente das crianças, se eu estou sempre estabelecendo regras, supondo que elas vão ser quebradas, supondo que elas vão ser, que eu estou trabalhando com crianças desviantes, né? Quer dizer, eu estou sempre também passando uma mensagem de deseducação, de desvalor. A história, né, da pedagogia tem demonstrado, toda vez que há uma educação manipuladora e não orientadora, né, o orientador mostra o Oriente, ele diz assim, ó, lá é o Oriente, estou orientando. Olha, lá é o norte, estou te norteando. Agora, cada caminhante siga o seu caminho, cada caminhante tem que criar o seu próprio caminho. Agora, se eu manipulo, eu digo, não, faça isso e não aquilo, geralmente eu acabo provocando o efeito contrário. Quanto mais imposição, mais sonegação. Quanto mais pressão, mais desvio. O que é proibido é mais gostoso? O que é proibido é mais aliciante, é mais tentador, sem dúvida, né? Brincando um pouquinho com aquele relato do Gênesis, né? Dizem que Deus, quando falou, Adão, você pode comer de qualquer árvore, menos daquela. Ele, qual? Já surgiu aí um interesse. Então, como fazer que as pessoas entendam e sintam interesse pelas coisas boas? Os próprios valores têm uma irradiação. Quando eu vivo os valores, não preciso nem fazer anúncio. Se eu sou uma pessoa bem-humorada, o meu próprio bom humor se impõe e é atraente pela sua própria presença, irradia calor, irradia luz. O grande ato educativo não é eu educar o outro, mas eu me educar. No momento em que o pai se educa, no momento que a mãe se educa, no momento que o professor se educa, eles são muito mais educadores pelo exemplo, pela irradiação dos valores encarnados em sua vida, do que aquelas instruções que tantas e tantas vezes são contestadas pela própria ação de quem faz a instrução. E os jovens e as crianças ficam muito atentas. Ah, papai falou para eu não fazer isso e ele faz pior. A professora falou não sei o que e ela faz pior. Então, o primeiro ato educativo é um ato autoeducativo. Autoeducativo. Quero abordar com o senhor aqui um assunto que infelizmente virou moda, que é em relação à agressão nas escolas, principalmente do aluno para o professor. Nós tivemos, se eu não me engano, semana passada, semana retrasada, não sei se o senhor chegou a ver, um aluno que acabou dando uma voadora realmente na professora, na diretora, e saiu xingando. Por quê? Uma das grandes causas da violência, em todos os âmbitos, e também no âmbito escolar,
é o preconceito. A violência nasce na mente. Eu crio na minha mente uma imagem negativa de alguém. E essa pessoa não merece o meu respeito, ao contrário, merece até apanhar. Quando em casa, os diálogos entre pais e filhos está carregado de preconceito, isso acaba de alguma maneira extrapolando para a violência. E às vezes nós fazemos isso sem pensar. Nós julgamos os vizinhos, nós condenamos as pessoas sumariamente, nós temos preconceitos generalizantes, né? Esse pessoal, essa turma, aquele tipo de gente, e vamos gerando um ódio intelectual que depois se transforma em ódio com manifestações físicas. Físico. Quantas e quantas vezes professores não foram maltratados? Maltratados pelos pais, sobretudo em escolas particulares, né? Também públicas, mas nas particulares também. Eu estou pagando, ele tem que fazer isso, esse professor é burro, né? Se houver qualquer problema, então vamos investigar, vamos conversar. Mas no momento que eu começo a falar mal das pessoas, eu vou propiciando um clima de antivalor. A violência acaba sendo uma decorrência disso, né? Claro, não sei cada caso, e esse caso concreto que você menciona, quais são os componentes, haverá outros talvez, às vezes a criança se envolve com drogas, às vezes o jovem está envolvido com pessoas fora da família, mas se a nossa conversa é sobre a família, sobre a educação que podemos dar aos nossos filhos, é bom que nós também percebamos em que medida, sem querer, nos transformamos em incitadores do ódio na vida das crianças. Mas isso está muito frequente, doutor. O senhor sabe disso. Pense no trânsito. Se eu estou no trânsito e começo a xingar sistematicamente a todos que estão comigo lá no trânsito, eu vou criando, né, em torno de mim... Vai alimentando aquela... De fato, isso está certo. Se eu falo mal das pessoas, se eu falo mal dos meus companheiros de trabalho, eu vou criando na criança uma ideia de que isso acontece, de que isso de que isso é normal, de que isso não está errado fazer isso, né? Veja como nossos pais, pelo menos meus pais faziam isso. Se a gente olhava para uma pessoa com alguma deficiência física, com um certo interesse, nem maldoso era, os pais assim, não olhe assim, e não aponte, e não comente. Era uma forma talvez de dizer, respeite, é um ser humano, não, por que ele vai chamar a atenção de você? Porque, quer dizer, talvez houvesse um pouco de exagero nisso, mas era uma forma de defender, né, o outro, digamos assim. Quer dizer, se eu chego em casa e rio dos defeitos físicos de um colega, enfim, e a própria televisão, a própria mídia não respeita as limitações e faz piada com as pessoas e tudo, claro, a criança e o jovem vão encarar isso como normal, como natural. Então, não é a única causa, mas Sim. É uma forte causa o preconceito. Perfeito. Em relação a bullying, né? Bullying, infelizmente, também é um assunto da moda. Aliás, só não querendo falar da mesma forma, colocar o doutor Egberto no assunto, mas ele disse que o bullying é um assunto que já existia há muito tempo atrás e que só agora começou a ficar mais famoso, mais evidente, porque existe mais gente, a população cresceu, enfim, são pessoas que as pessoas aumentaram mais na escola, são situações que deram esse poder para o bullying, né? Como que o senhor encara o assunto do bullying? Como que o senhor vê o bullying e principalmente na escola? Todos nós, isso aí é constatado, né? Todos nós, se formos fazer uma memória do nosso tempo escolar, todos nós vamos lembrar que havia isso na nossa sala de aula. Sempre, né? Sempre, até mesmo talvez você e eu sofremos esse tipo de perseguição, não é? Mais ou menos intensa, mais ou menos maldosa, mas o ambiente social na época era mais contido. Essa violência não ultrapassava certos limites. Pois bem, hoje, dado que tem muito mais gente na escola, de fato, é muito mais difícil acompanhar esses casos. E há realmente um desregramento muitas vezes. O humor
o humor que havia no rádio, na televisão, no passado, era um humor mais equilibrado. Hoje o humor vai para a zombaria. Quantos stand-ups são baseados em piadas zombeteiras e destruidoras, né? Ora, quando as pessoas se divertem à custa de alguém, isso já caracteriza bullying. Se a nossa maneira de conversar de alguém leva a esse tipo de visão, já estou cometendo bullying. Pessoas que passaram por bullying, Madonna sofreu bullying, Tom Cruise sofreu bullying, quantas pessoas que nós conhecemos sofreram bullying? Como é que elas superaram isso? Isso também é uma coisa que os pais podem ensinar. Existe a chamada vítima perfeita, e os pais podem ajudar os seus filhos a não serem vítimas perfeitas. Os ombros encurvados, a timidez, a incapacidade de responder antes, de se dirigir às autoridades. De certa maneira, a vítima do bullying aceita e acredita que precisa, que deve ser maltratada. Então, faz parte da educação mostrar que não. Porque bullying você vai sofrer na escola, perseguição você vai sofrer na sua vida profissional, na sua vida social. Como reagir a isso, né? Então, essas duas ideias. Primeiro, que o bullying está mais intenso, está mais grave. E isso exige das instituições uma atenção maior. Mas também exige que os pais recuperem o controle, digamos assim, dessa educação para a autoestima, a resposta inteligente, pronta, né? E fazer com que os jovens, as crianças, assumam isso com naturalidade, né? Às vezes uma brincadeira bem levada desmancha. Acaba com tudo. Desmancha um pouco mais de tranquilidade, né? Eu conheci um rapaz cujo apelido era Caroço. Certo. Porque ele era gordinho e era chamado de Caroço. Ele falou assim, sabe uma coisa? Eu sou o Caroço. Ele se apresentou. Prazer, eu sou o Caroço. Quando ele acabou assumindo o apelido, agora ele é um profissional e no cartão de visitas dele tem lá, de um lado, o nome dele, do outro, bom, você escolhe, ou você me chama pelo meu nome, ou de Caroço. Ou seja, ele diluiu aquele problema todo e transformou aquilo que era realmente uma coisa errada num episódio, até uma brincadeira, né? Porque afinal de contas, você acaba matando aquela pessoa que está querendo te ferir, mexer na tua ferida. Ô, fulano de tal. Poxa, muito obrigado. Só mesmo. Acabou, vira as costas e vai embora. Foi o que o senhor acabou de falar. E eu acho também, eu concordo com o senhor, que seria a forma mais correta de todo mundo fazer isso. Só que ninguém pensa, age como ninguém. Mas às vezes, assim, eu volto àquela questão da casa, do lar, da casa, né? Quando a gente em casa conta que também sofreu quando era criança e que encontrou saídas, isso mostra para o filho que não é nada do outro mundo, que não é preciso se matar, não é preciso sofrer tanto, não é preciso chorar tanto, e que há modos de contornar os problemas e enfatizando o melhor que a convivência pode dar, né? Doutor Gabriel Perisset, precisamos encerrar o programa, infelizmente passou... Infelizmente não, felizmente, é um assunto muito bacana e passa muito rápido quando o assunto é bom. Queria agradecer a tua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu que te agradeço. E se puder, o dia que tiver por Jaú, pela região, por favor, nos visite. Para a gente poder conversar mais sobre educação, enfim, e aí esses assuntos realmente que são fantásticos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Conversamos hoje com o Dr. Gabriel Perisset, doutor em Filosofia da Educação da USP, né, em São Paulo, aqui no nosso Câmara Entrevista na TV Câmara, canal 99 da NET. Prometemos voltar em uma outra oportunidade com muito mais para você. Tchau, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau. Toda segunda-feira às 4 da tarde, você pode assistir ao vivo a transmissão da sessão legislativa. Acompanhe também nossa programação local às 8, ao meio-dia e às 8 da noite, que traz matérias, reportagens, entrevistas e prestação de serviços.
Fale conosco enviando sua opinião para o e-mail tvcamara@camarajaú.sp.gov.br e pelo site www.camarajaú.sp.gov.br. TV Câmara, o legislativo jauense mais perto de você.